Nossa aula número 40 do projeto de extensão Segunda Química. Eu sou o professor Bechara, hoje é dia 29 de abril de 2024. Essa aula de hoje é a continuação das reações orgânicas da aula 39 do professor Paulo. Só que agora nós vamos focar nos principais casos de reações orgânicas de adição, de eliminação e de óxido-redução, tá? Então vamos lá, me dá uma ajuda aí. Primeiro, de cara, o que a gente vai ver aqui? Nós temos as reações de adição e nós vamos focar nas reações de alcenos e alcinos. Mas vamos lembrar um detalhe. Se a gente vai falar em reação de adição de alcenos, olha essa molécula, but-1-eno. Até não está visível a dupla ligação, mas você precisa saber que quando fala um eno, quer dizer que tem uma ligação dupla entre os carbonos 1 e 2. E quando fala em dupla ligação, uma ligação é sigma, a outra ligação é pi. Então, no buteno tem uma ligação pi. E a gente vai precisar de 1 mol de HCl para fazer essa adição. Todavia, quando a gente olha para cá para o lado direito, que tem uma outra reação, que é o but-1-ino, quando aparece esse nome in, aí você já lembra que é uma ligação tripla. Na ligação tripla, tem uma ligação sigma e duas ligações do tipo π. Então, quando tem duas ligações do tipo π, nós vamos utilizar 2 mols de HCl. Olha lá que curioso. Quando tinha uma ligação π, a gente usou 1 mol de HCl. Com duas ligações π, 2 mols de HCl. Isso é uma coisa que precisa ficar bem clara para a gente. É que o número de ligações π vai determinar o número de moléculas de atacante. Então, vamos fazer um lembrete geral. Como é que se chama a reação que envolve moléculas orgânicas? A gente chama de reações orgânicas. Todas as espécies químicas que aparecem do lado esquerdo da seta, a gente chama de reagentes. E a molécula do reagente, que é uma molécula orgânica, é chamada de substrato. Então, para ter uma reação orgânica, tem que ter pelo menos um composto orgânico. E este composto orgânico é chamado de substrato. Bacana, né? Então, olha lá, tem uma ligação π, a gente precisa de 1 mol de H2, e aí vai formar uma molécula saturada, que só tem ligações simples. A ligação π foi quebrada. Então, a gente tem um substrato e tem um atacante formando um produto. Em geral, as reações de adição são assim, tá? Tem que ter 2 reagentes formando um produto. Se aparecer 2 reagentes formando um produto, fechou, é uma reação do tipo adição. Vamos adiante. As adições, elas poderiam ser nucleofílicas, elas poderiam ser eletrofílicas, ou elas ainda poderiam ser radicalares. Bora recapitular? Quando tem homólise e forma radicais livres, a adição vai ser radicalar. Se tiver ácidos envolvidos, aí vai formar um eletrófilo e um nucleófilo. E o primeiro a atacar vai ser o eletrófilo. Então, vai ser a adição eletrofílica. Quando tem participação de bases, quando tem bases envolvidas, vai formar de novo um eletrófilo e um nucleófilo. Mas o primeiro a atacar é o nucleófilo. Hoje nós vamos tratar das adições eletrofílicas em alcenos. Então vamos lá. Sem pressa. Para ser alceno tem que ter pelo menos uma ligação π. Essa ligação π, ela é suscetível a ser atacada por eletrófilos. Lembrando que as espécies eletrofílicas, elas precisam de elétrons. E a ligação π tem 2 elétrons disponíveis. Quando nós temos que classificar os reagentes eletrófilos, geralmente são aqueles que têm carga positiva, como, por exemplo, o H+, mas também podem ser os ácidos diluis, como trifluoreto de boro e também cloreto de alumínio. O fato é o seguinte, o mais frequente para aparecer em provas, pode ser do Enem, pode ser das Olimpíadas, prova da escola, enfim, o mais frequente é o H+. Então, apareceu espécie com carga elétrica positiva, você vai lembrar que é um eletrófilo. Então, vamos ver.
A gente tem aqui uma ligação dupla, fechou, né? Bacana, bonitona. Uma ligação é sigma, a outra é pi. Aí você tem aqui um eletrófilo e você tem um nucleófilo. O eletrófilo está marcado de verde e o eletrófilo está roxinho. Nessa reação de adição, primeiro vai entrar o eletrófilo e depois é que vai entrar o nucleófilo. Tá? Mas por que, professor? Como é que eu vou saber? É que o eletrófilo geralmente é uma espécie de carga positiva. Fechou. E a ligação π tem carga, tem elétrons, então tem carga negativa. Então, o negativo da ligação π atrai primeiro o positivo, que é o eletrófilo. Mas vamos ver aqui na sequência um exemplo bem prático. Olha lá. Tanto o eletrófilo quanto o nucleófilo são adicionados nas ligações π dos alcenos e também dos alcinos. Mas o eletrófilo é a primeira espécie adicionada. Essa reação em que o eletrófilo é o primeiro a entrar, nós vamos chamar de reações de adição eletrofílica. Mas por que essa reação de adição eletrofílica, sempre que se aborda a questão energética, ela é uma reação do tipo exotérmica? Se a gente lembrar das aulas de termoquímica, toda vez que a variação de entalpia é negativa, ou seja, variação de entalpia é menor que zero, a reação é classificada como exotérmica. Vamos dar uma olhada aqui? Numa reação de adição no alceno, a gente vai quebrar a ligação π do substrato. E a gente vai ter que quebrar uma ligação sigma do atacante. Atacante é a molécula que ataca o substrato. Olha lá. Para quebrar a ligação π, que é uma ligação mais fraca, a gente precisa de 63 kJ por mol de energia. Para quebrar uma ligação sigma, que é mais forte, a gente precisa de um pouco mais. Precisa de 103 quilocalorias por mol de energia. A soma de 63 mais 103 indica que a gente precisa absorver 166 kJ por mol para quebrar uma ligação do tipo π e uma ligação do tipo sigma. Agora vamos para o produto. Vamos para cá para o produto. Olha o que está acontecendo. No produto, a gente vai formar uma ligação sigma entre o carbono e o hidrogênio. E outra ligação sigma entre o carbono e o cloro. Então, para formar cada ligação sigma, a gente libera mais energia do que foi necessário para quebrar uma π e uma sigma. Total de energia na formação, 185 kJ. Total de energia na quebra, 166 kJ. Então, a gente vai fazer essa continha agora. Variação de entalpia vai ser ligações quebradas, na cor vermelha, menos as ligações formadas, na cor azul. Para quebrar, a gente precisou de 166 kJ. Para formar, foi 185 kJ. A diferença dá menos 19 kJ, não, quilocalorias. Menos 19 quilocalorias por mol. Então, sempre que ocorrer uma reação de adição no alceno, o ΔH vai ser negativo, a reação vai ser exotérmica. Se alguém perguntar para você por que as reações de adição nos alcenos são sempre exotérmicas, você vai responder: porque para quebrar uma ligação π e uma ligação sigma, a gente precisa de menos energia do que para formar duas ligações sigma. Isso aqui é uma coisa que tem que ser assim na ponta da língua logo, para não perder tempo. As reações de adição aos alcenos são sempre exotérmicas. Fechou, né? Então vamos avançar aqui mais um pouquinho. Olha lá. Rapidinho aqui. Nessas reações de adição, a gente vai encontrar, normalmente, um hidrogênio e outro átomo para adicionar aos dois carbonos da ligação π. E existe uma regra que a gente precisa lembrar. É a chamada regra de Markovnikov. Olha lá. As observações de muitas reações levou o químico russo Vladimir Markovnikov a enunciar a seguinte regra. Markovnikov analisou várias e várias reações orgânicas e ele percebeu que sempre que tiver uma adição no alceno e o atacante é um HX, ou seja, hidrogênio
ligado a um X qualquer, o átomo de hidrogênio vai sempre ser adicionado ao carbono que tiver mais átomos de hidrogênio. Em uma linguagem rápida, a gente fala que o hidrogênio será adicionado ao carbono que tem mais hidrogênio, tá bom? Então vamos ver um exemplo aqui. Tira aqui essa projeção aqui da frente. Olha só. A gente tem um alceno com 3 átomos de carbono. O carbono 3 só tem ligações simples, então ele é saturado. Esquece o carbono 3. Carbono 3 não tem ligação pi. Então o carbono 3 não vai sofrer adição. Fechou, né? Carbono 3 não vai sofrer adição. Aí tem o hidrogênio ligado ao cloro. O carbono 1 ele está mais na extremidade, está ligado a 2 átomos de hidrogênio. O carbono 2 ele está mais central, ele é um carbono secundário, e só tem um átomo de hidrogênio. Então, o carbono número 2 tende a ter maior tendência a formar carbocátio. Vai ser o carbocátio de maior estabilidade. Mas, professor, por que o carbono 2 é que vai ser o carbocátio de maior estabilidade? Porque ele é mais ramificado. Então, o hidrogênio vai ser adicionado ao carbono 1. O carbono 1 tem mais átomos de hidrogênio, portanto, é o carbono mais hidrogenado. No produto final, a gente vai ver o hidrogênio na cor verde, adicionado ao carbono número 1, que é mais hidrogenado. E o cloro vai ser adicionado ao carbono 2. O carbono 2 ele é mais estável e vai formar carbocátio. Então, toda vez que tiver uma reação de adição, que tiver hidrogênio ligado a qualquer outro átomo, aqui nesse caso, hidrogênio ligado ao cloro, mas poderia ser outro átomo qualquer. O fato é que vai respeitar a regra de Markovnikov, o hidrogênio adicionado ao carbono mais hidrogenado. Gente, é assim. A galera gosta de ir onde tem mais gente. Gente gosta de ir onde tem mais gente. Se eu vou para a minha escola e lá no cantinho, na hora do intervalo, embaixo da árvore, tá cheio de gente lá conversando, porque ali embaixo da árvore tá legal, tá fresquinho, tá na sombra, a gente pega o nosso lanche, vai lá para baixo da árvore, se junta. Gente gosta, em geral, né? Não é todo mundo, mas muitas pessoas gostam de ir para onde tem mais gente. Gente gosta de onde tem muita gente. Hidrogênio gosta de onde tem muito hidrogênio. O hidrogênio é adicionado ao carbono mais hidrogenado. Isso é conhecido como regra de Markovnikov. Só que se você tiver vários ácidos para fazer a reação, você vai precisar perceber qual ácido que reage mais rapidamente. O ácido que for mais forte reage mais rapidamente. O ácido iodídrico é mais forte e mais reativo do que o ácido bromídrico, que é mais forte e também mais reativo do que o ácido clorídrico. E esses três aqui são bem mais fortes e bem mais reativos do que o ácido fluorídrico. Então, se você tiver que escolher entre HI, HBr, HCl e HF, você vai escolher o HI, que é o ácido mais forte, que vai gerar reação mais rápida. Beleza? Regra de Markovnikov. Em uma reação de adição, no alceno, o hidrogênio vai para o carbono mais hidrogenado. Porque o carbono menos hidrogenado ele tem que ser mais ramificado e vai ter maior tendência de formar carbocátio. Bora avançar aqui? Olha só uma animação sobre a reação de adição. Aqui você tem um HCl e aqui tem uma ligação dupla caracterizando o alceno. Então, o hidrogênio vai para o carbono mais hidrogenado, que tem 2 hidrogênios. O cloro, que entra depois, vai para o carbono central, que é o carbocátio, que é o carbono de maior estabilidade. Então, essa adição é chamada de eletrofílica. Está aqui em cima, ó, adição eletrofílica. Por quê? Porque o hidrogênio entra primeiro e vai para cima do carbono mais hidrogenado. Beleza até aqui? Regra de Markovnikov, adição eletrofílica, tá de boa, dá para sobreviver, Isabelle, bacana, legal. Will, show. Maria Luísa levantou a mão, Noemi falou que tá ok. Noemi, bacana. Maria Luísa, qual a sua dúvida, querida? O senhor levantou a mão para dizer que estava legal?
Foi sem querer. Beleza. Então vamos adiante aqui. Bom, apareceu um cérebrozinho, né? Cara, não tem jeito. Bora botar nossa massa cinzenta para funcionar. Me conta, sem medinhos. Numa reação de adição de HCl ao, presta atenção, tem ligação dupla, é um alceno. Esse aqui é o propeno. Adição de HCl ao propeno obtém-se como produto principal. Caraca, olha o produto principal. CH3 continuou sendo CH3. O CH com dupla perdeu a ligação dupla e recebeu o cloro, que é o carbono, o CH é o carbono mais central, que tende a formar carbocátio, tá? Ele é o menos hidrogenado e vai ficar mais positivo. O que era CH2 perdeu a ligação π e virou CH3, ou seja, o hidrogênio foi para cima do carbono mais hidrogenado. Tranquilo? A explicação para esse resultado é que o átomo de carbono secundário, galera, esse CH aqui, tá? É o secundário. É qual a alternativa? B de bola. Ele é menos hidrogenado e mais negativo. Negativo. Bacana isso? Ele tem que ser mais positivo, tá? Eu falei mais negativo, mas ele tem que ser mais positivo. Por quê? Porque ele forma o carbocátio, então é letra A. Legal? Quem vai ficar mais negativo é o carbono da extremidade. Professor, Pois não. é a letra B, né? Não? Não, porque é o seguinte, ele pergunta assim, ó, a explicação para esse resultado é que o átomo de carbono secundário, bora olhar para cá, esse aqui do meio, Noemi, esse é o secundário. O secundário, ele vai virar um carbocátio. Carbocátio é positivo. Então, o carbono secundário é menos hidrogenado, porque só tem um átomo de hidrogênio, e é mais positivo, porque ele é mais Ah, central. é verdade, é verdade, é verdade. Fechou? Verdade. Bacana, Fechou. né? Legal. Agora, fiquem atentos aqui. Railane também deu uma palminha aí, tá tudo certo. Vamos ver. O Thiago tinha caído, mas voltou. Beleza, Thiago? Na adição do HBr ao propeno, a primeira etapa, que é a adição do H+, ela é mais importante, porque ela é a etapa determinante da velocidade, já que ela é mais lenta, e também classifica a reação. Olha lá, tira a imagem aqui da frente, olha só como é que vai ficar. Esse aqui é o propeno, tá? Propeno. Aí a gente tem o HBr. A ligação π, ela vai capturar o próton, vai capturar o H+. Só que o hidrogênio, seguindo a regra de Markovnikov, vai para o carbono mais hidrogenado. Então vai ficar assim, olha. CH, que era CH2, virou CH3. E o carbono mais central fica mais positivo. Aí forma um carbocátio. Aí na segunda etapa, o brometo, porque sobrou o brometo aqui do HBr. O brometo ataca o carbocátio na segunda etapa, formando o produto final. Então a gente começa com dois reagentes, formando apenas um produto. Isso é uma reação de adição. Se nós formos olhar o gráfico do perfil energético, olha o que vai acontecer. Os reagentes estão aqui embaixo, o alceno e o HBr. A primeira etapa tem uma alta energia de ativação. Então, para eu vencer esse morro energético, a gente sobe, chega no morro, precisa de muita energia. Então, essa etapa é lenta, até formar o intermediário. O intermediário é esse carbocátio aqui no meio do caminho. Aí, esse carbocátio vai ser atacado pelo nucleófilo. Por isso que aqui está escrito ataque nucleofílico. Aí, aqui é uma energia de ativação menor. Aí, é como se eu passasse de bike só numa lombadinha. Puf, passei rapidinho e cheguei no produto final. Lembrando, se for uma adição ao alceno, os reagentes vão ter mais energia do que o produto final e a reação tem sempre ΔH negativo. É sempre uma reação exotérmica. Vamos ver de novo? Qual foi a primeira espécie que entrou? Foi o H+. O H+, é um eletrófilo. Então, vai ser a adição eletrofílica, que é a primeira etapa lenta. Na segunda etapa, quem é que entra? É o brometo. Só que o brometo é nucleófilo. Como ele entra depois,
Quem classifica a reação é a primeira etapa, que é mais lenta, determinante da velocidade, e classifica como uma adição eletrofílica. Vamos ver uma animação sobre isso? Tira esse cara aqui da frente. Vamos lá. A gente tem aqui o alceno e tem a ligação dupla. Aí vai se aproximar dele o HCl. Aí olha o que vai acontecer. O hidrogênio vai para cima do carbono mais hidrogenado. O hidrogênio é o eletrófilo, é o primeiro a entrar. Por isso que é uma adição eletrofílica. O intermediário vai ser um carbocátion. E depois tem o ataque nucleofílico. Como a primeira etapa tem maior energia de ativação, a primeira etapa é determinante da velocidade, é a etapa mais lenta e é a etapa que classifica a reação. Como entra primeiro o H+, e ele é um eletrófilo, a gente tem uma adição eletrofílica. Beleza? De boa esse raciocínio? Tá na mão, né? Show, show, galera. Beleza. Bora avançar um pouquinho agora, então. Agora vamos botar o cérebro para treinar de novo. Vamos ver. Caraca, professor, que questão grandona. Bora ver o que vai desenrolar aqui. Os alcenos são compostos químicos utilizados como matéria. Desculpa, gente, só um instantinho. A minha voz está meio mais para lá que para cá, mas vamos ver. Os alcenos são compostos químicos utilizados como matéria-prima na fabricação de produtos com as mais variadas aplicações industriais. A reatividade de suas moléculas está associada à presença da ligação dupla, na qual os elétrons π são suscetíveis ao ataque de reagentes químicos. Sobre a reação de alcenos e considerando o gráfico a seguir, está aqui o gráfico, que descreve a variação da energia durante as etapas da reação do propeno com HBr, julgue as afirmações posteriores. Primeira, o composto A é um carbocátion. Bora ver. O composto A está aqui no meio do caminho. Quem está no meio do caminho não é nem reagente, nem produto. É um intermediário. Pois não, Noemi? Sair e entrar de novo, tá travando. Desculpa, travou para mim Tá a sua travando voz. seu áudio e a sua imagem. Pode ser a internet que instabilizou. Gente, eu vou fechar um pouquinho a minha câmera, tá? Que eu acho que diminui a demanda por sinal, eu acho que melhora um pouquinho. Se por acaso travar minha voz de novo, me chama, tá? A voz melhorou um pouquinho. Ah, deve ter sido isso, então. Tá, pode Voltando deixar, aqui. professor. O composto A é um carbocátion. Olha lá, o composto A está no meio do caminho. Quem fica no meio do caminho não é nem reagente, nem produto, é o intermediário. Então, a gente tem aqui o reagente, tem a primeira etapa, que é uma etapa lenta, porque tem alta energia de ativação. Como a gente tem a presença de ácidos, o intermediário vai ser sempre um carbocátion. Cara, não tem erro. Se tivesse base, o intermediário seria carboânion. Como tem ácido, o intermediário vai ser um carbocátion. E a segunda etapa, ela é rápida e gera o produto final. Detalhe que eu não vou esquecer. O reagente tem mais energia que o produto. É sinal que a reação é exotérmica. E eu nunca mais na minha vida vou esquecer que a adição ao alceno é sempre exotérmica. Portanto, o item 1 está correto. O composto A é um carbocátion. Sendo B o produto principal da reação, então ele é o 2-bromopropano. Caraca, bora pensar. A gente tem o propeno. Tá aqui o propeno. E aí tem o CH2 na extremidade e no meio tem o CH. Mas eu estou lembrando da regra de Markovnikov, que diz que o hidrogênio é adicionado ao carbono mais hidrogenado. Então, o hidrogênio vai entrar aqui na extremidade, no CH2, que vai virar CH3. O bromo vai entrar no CH, que é o carbono número 2. Então, o produto vai ser 2-bromopropano. Caraca, o item 2 também está certo. Show. Pois não, Noemi? Tudo tranquilo, Noemi?
Eu acho que travou minha voz aí para vocês. Ou travou a não e-mail para mim. Ah, tá normal. Beleza, Beri. Valeu. 3. A etapa 1 é mais lenta do que a etapa 2. Ah, essa aqui a gente já bateu o olho e já sabe. Quanto maior a energia de ativação, mais lenta é a etapa. É como se eu tivesse de bicicleta, como se eu tivesse de bike, tentando subir um morrão, precisa de muita energia e demora. Depois eu chego de bike aqui no meio e só passei uma lombada. Aí foi rápido. Então, quanto menor esse morro energético, quanto menor o morro, mais rápido. Quanto maior o morro, mais lento. Então, a etapa 1 é mais lenta? Sim, mais lenta. Item 4. A reação segue a regra de Markovnikov. Caraca, fechou. O hidrogênio adicionado ao carbono mais hidrogenado. Então, todas as afirmações são verdadeiras. E de estudar. Cara, essa questão é difícil, hein? Presta atenção. Vocês estão destruindo. Essa questão é difícil. E deu para desenrolar. Vamos avançar um pouquinho aqui. Adição e alcinos. Olha, observem. As adições nos alcinos também obedecem à regra de Markovnikov. Só que tem que ter 2 mols de reagente. Quando tem o alcino, tem 2 ligações π. Entra o primeiro reagente, sobe uma ligação π. Entra o segundo, aí acaba as ligações π. Mas percebam, o hidrogênio foi adicionado ao CH, que é o carbono mais hidrogenado. E aqui embaixo o hidrogênio foi adicionado ao CH2, que também é um carbono mais hidrogenado. Então, os alcinos também seguem a regra de Markovnikov. Detalhe, resumindo a parada, o alcino precisa de 2 mols de atacante e os 2 cloros vão entrar no mesmo carbono, tá? Vão ficar no carbono mais central para respeitar a regra de Markovnikov. Então, é assim. Se você quiser assistir aula sem fazer exercícios, é melhor arrumar outro projeto, porque no Segunda Química é teoria, exercício para treinar logo a parada. Agora eu quero ver. Caraca, velho, bora ver o que, é que vai rolar aqui. Olha só. Uma das principais reações dos hidrocarbonetos insaturados é a reação de adição eletrofílica, destacando-se, entre elas, a adição de ácidos halogenídricos, conforme, como citado a seguir. Alcino, precisando de 2 mols de HBr, formando reticências. Entre as opções abaixo, assinale aquela que apresenta o produto orgânico majoritário dessa reação. Fala sério. Vai seguir a regra de Markovnikov. Os 2 hidrogênios vão entrar no CH. Os 2 bromos vão entrar no C. Então, vai ficar 2 bromos no carbono 2, tá? Qual a melhor alternativa? Qual é a alternativa que tem 2 átomos de bromo no segundo carbono? Fala aí para mim, qual a melhor alternativa? Letra A. Letra A! Show! Os 2 bromos estão no carbono número 2. Mas vocês perceberam que o cara da universidade aqui, quando elaborou essa questão, ele botou tudo apertadinho aqui, olha. Ele não mostrou a fórmula estrutural com as ligações aparentes. Ele colocou tudo condensado. Mas dá para desenrolar, né? Dá para fazer. Deu para ver aí. Que horas são? São 21 horas. Ainda tem um tempinho. Vamos adiante. Beleza? Agora, a gente vai para outra classe de reações, que são as reações de eliminação. Quando era reação de adição, tinha 2 reagentes formando um produto. Agora, na eliminação, é o contrário. Agora tem que ter apenas um reagente formando 2 produtos. Deixa eu pegar uma canetinha aqui. Olha só. Olha o que vai acontecer. É como se eu pudesse arrancar daqui os 2 grupos. O grupo H e o grupo OH. Se eu arrancar daqui o hidrogênio e a hidroxila, vai formar água. E aí vão sobrar essas 2 ligações que a gente regenera a ligação π. Então, as reações de eliminação é como se fossem opostas às reações de adição. Só que a gente precisa focar nos principais casos de reações de eliminação.
Um caso bastante comum em provas de Olimpíadas é a desidratação de álcoois. Só que você não vai chegar no automático aqui, você vai logo interpretar. Quando a gente falar em desidratar, é perder água. Desidratação é saída de água. Então fica ligado. Olha só. A desidratação de um álcool pode ser do tipo intermolecular. Se for uma desidratação intermolecular, ou seja, de dentro da molécula, vai formar um éter. Quer ver? Imagina aqui, ó. Aqui a gente tem o etanol. O etanol. E aqui tem outro etanol. Então, eu vou relacionar a saída de água de duas moléculas, porque é uma desidratação intermolecular, entre moléculas. Vou pegar a canetinha de novo aqui. Pegar a canetinha de novo. Nessa desidratação, é como se eu conseguisse arrancar a hidroxila de uma molécula de álcool e o hidrogênio da outra molécula do mesmo álcool. Estou fazendo um aquecimento a 140 graus Celsius na presença de ácido sulfúrico, que é um agente desidratante. Então, eu vou arrancar uma hidroxila de uma molécula de etanol e vou tirar um hidrogênio da outra molécula também de etanol e vou formar água. Então, o que vai formar da primeira molécula? O que vai sobrar da primeira molécula? CH3, CH2. Vou escrever aqui, olha. CH3, CH2. O que formou, o que sobrou da segunda molécula? O, CH2, CH3. Vou escrever aqui. O, CH2, CH3. Isso aqui é um éter simétrico. Por que simétrico? Éter, porque tem oxigênio entre carbonos. Simétrico, porque veio de etanol com etanol. Então, tem 2 carbonos para a esquerda e 2 carbonos para a direita. Essa desidratação que leva à formação de um éter e é catalisada por ácido sulfúrico, ocorre com aquecimento girando em torno de 140 graus Celsius. Ela funciona melhor quando a gente tem álcool do tipo primário. Se você tiver álcool secundário e álcool terciário, a tendência é eles sofrerem uma desidratação intramolecular que vai formar alcênio, não vai formar éter. Então vamos lá, sem pressa. Desidratação a 140 graus Celsius. Vai ser uma desidratação entre duas moléculas iguais. Vai ser uma desidratação intermolecular e vai formar um éter. Bacana. Vamos ver um caso aqui agora. Desidratação intra, não é mais inter. Bora ler direito. É intramolecular. Agora vai formar um alceno. Olha só. A gente tem aqui um álcool grandão. Só que esse álcool aqui tem a hidroxila ligada a um carbono terciário. Esse carbono está ligado para um carbono, para 2 carbonos, para 3 carbonos. Então, como o carbono é terciário e a hidroxila está ligada a um carbono terciário, isso aqui também é um álcool terciário. Vou pegar a canetinha de novo. Nessa desidratação, na presença de ácido sulfúrico, só que agora a temperatura não é de 140 graus. A temperatura é maior. A temperatura é de 170 graus Celsius. Eu vou tirar daqui o hidrogênio e a hidroxila da mesma molécula. Só que eu vou tirar o hidrogênio do carbono vizinho ao carbono da hidroxila. Vou tirar o hidrogênio do carbono vizinho ao carbono da hidroxila. Aí vai formar uma ligação dupla e vai liberar a água. Como a desidratação envolveu uma única molécula, ela é intramolecular e origina um alceno. Bacana? Olha só. O aquecimento de álcoois secundário e terciário com um ácido forte provoca perda de água e a formação de um alceno. Tá bom? Cara, eu vou te dar agora um esquema para você não esquecer, tá? Para não esquecer. Quando a desidratação for intramolecular, vou pegar a canetinha de novo aqui.
intramolecular. Vou destacar a letra A. Aí você vai lembrar que vai formar um alceno. Você vai lembrar que vai formar um alceno. E quando? Deixa eu voltar aqui. Quando a desidratação é do tipo intermolecular, você vai lembrar que vai formar um éter. Intermolecular tem a letra E, vai formar um ET. Cara, você não vai conseguir esquecer isso. Você não vai esquecer isso. Vamos lá. Quando é intermolecular, forma éter e ocorre na temperatura menor de 140 graus. Quando é, opa, ficou até marcado aqui. Quando é numa temperatura mais alta, vai ser uma desidratação intramolecular e vai formar um alceno. A intermolecular, preferencialmente em álcoois primários. A intra, preferencialmente em álcoois secundários e terciários. Vamos tentar encarar? Vamos ver? Vamos ver? Vamos lá? Me ajuda aí. O etanol, que é o álcool etílico, pode ser obtido pela destilação de substâncias como o vinho, a cerveja e sucos de frutas fermentadas. Assim, do etanol são feitas as seguintes reações de desidratação. Desidratação intramolecular, ocorrendo a reação na própria molécula de etanol, em 170 graus, em presença de ácido sulfúrico. Desidratação intermolecular, ocorrendo a reação entre duas moléculas de etanol e 140 graus Celsius, também na presença de ácido sulfúrico. Os produtos principais das reações 1 e 2 são, respectivamente, intra, vai formar um alceno. Inter, deve formar um éter. Qual a melhor alternativa? Letra B. Eita, B de bola. Caraca, velho, todo mundo acertou. Nunca mais na minha vida eu vou errar essa parada aqui. Beleza? Showzaço, né? Avançando. Olha essa observação. Nos álcoois primários, é mais fácil, é mais difícil ocorrer desidratação intra. Mas ocorre. Só é mais difícil, mas ocorre, tá? Então, se você tiver que pensar na desidratação intramolecular, o álcool terciário desidrata mais fácil que o secundário, e o secundário mais fácil que o primário. Então, não é fácil ocorrer desidratação no primário, mas pode acontecer. Tá claro isso? Qual o álcool mais desidratável? Terciário, depois secundário, e o menos desidratável é o álcool primário. Com base nesse raciocínio, caraca, outra questão? Outra questão. Bora ver a parada, bora lá. Olha só. Considerando-se um álcool primário, um secundário e um terciário, pode-se dizer que, de um modo geral, tá? Qual é a melhor alternativa? Maria Luísa, letra C, show! Showzaço! Casa. Letra C, cara, na mosca. Olha lá, o terciário é mais desidratável que o secundário e este, o secundário, mais desidratável que o primário. Bacana, tá na mão. Agora a gente precisa sacar uma outra regra. Agora há pouco, a gente falou da regra de Markovnikov, que falava que na adição, o hidrogênio é adicionado ao carbono mais hidrogenado. Na adição. Agora, bora ver a regra de Saitsev. Nas reações de eliminação, o hidrogênio ligado ao carbono menos hidrogenado é mais facilmente eliminado, levando à formação do alceno mais ramificado, que é o mais estável. Caramba, bora ver se é isso. A gente tem aqui carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Vou botar uma canetinha aqui. Olha só.
Aqui a gente tem o carbono número 2, tá? A gente vai arrancar a hidroxila do carbono 2. Mas na regra de Saitsev, é para tirar o hidrogênio do carbono vizinho menos hidrogenado. É como se a regra de Saitsev fosse o oposto da regra de Markovnikov. Markovnikov diz, na adição, adiciona ao carbono mais hidrogenado. Saitsev fala que na eliminação, tira do carbono menos hidrogenado. O carbono vizinho número 1 tem 3 átomos de hidrogênio. O carbono vizinho número 3 tem 2 átomos de hidrogênio. Então, a gente vai tirar o hidrogênio do carbono menos hidrogenado. Ou seja, vai tirar do carbono número 3. Consequentemente, boto o laser aqui, consequentemente, vai formar água e a ligação dupla vai ficar mais estável, vai ficar no carbono mais ramificado, vai ficar mais centralizado. Beleza? O que fala a regra de Markovnikov na adição? O hidrogênio é adicionado ao carbono mais hidrogenado. O que fala a regra de Saitsev na eliminação? A gente vai retirar o hidrogênio do carbono menos hidrogenado. Dá para quem tem mais, tira de quem tem menos. De novo, dá para quem tem mais, tira de quem tem menos. Tá claro isso? Só tem um detalhe. Quando está muito calor, quando está muito sol e a gente vai andar na rua, a gente desidrata. Mas se não tiver muito calor, não vai ser fácil perder água. Então, para ter desidratação, tem que ter aquecimento, tá? Pode ser 140 graus, pode ser 170 graus, mas tem que ter aquecimento. O aquecimento, às vezes, é indicado pela letra grega delta. Só que se a gente misturar, olha essa observação, se a gente misturar álcool e ácido sulfúrico sem aquecer, vai ocorrer uma reação diferente, vai ocorrer uma substituição, que a gente chama de esterificação. Então, eu tenho aqui álcool, eu tenho ácido sulfúrico, mas está na temperatura ambiente. Eu não fiz o aquecimento. Então, não vai ter a desidratação. Vai ser outra reação que acontece. Então, fechando o raciocínio. Para desidratar e seguir a regra de Saitsev, tem que ter aquecimento. Tá claro isso? Se não tiver aquecimento, não tem desidratação. Bora ver se a gente encara essa parada aqui. Vamos lá. Olha só. Tira aqui a projeção. Pronto. Quando o 2-bromopentano sofre reação de eliminação, os produtos A e B abaixo podem ser formados. Aqui, produto A, produto B. Primeira coisa que eu tenho que saber é que é o 2-bromopentano. Quando fala pente, tem que ter 5 átomos de carbono. Tá? Então, tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Se ele fala 2-bromo, no carbono número 2, tem que ter o bromo. Então, tá aqui, olha. O bromo poderia estar aqui do outro lado também, que também seria carbono 2, tá? Tanto faz. O fato é que esse é o reagente. 2-bromopentano. O produto B é o majoritário de acordo com a regra de Saitsev. Cara, já até apareceu falso aqui. E, professor, Oi. no Pode caso, falar. seria a última alternativa? Na verdade, aqui é para você indicar, para você avaliar o que é verdadeiro ou falso, tá? Então, no até caso, já a apareceu resposta aqui os certa primeiros. seria o último parêntese. Isso. A resposta aqui seria para você ir marcando verdadeiro ou falso. Tá? Bora ver. O produto dessa reação é o bromo, ou seja, se está pedindo a eliminação do bromo pentano 2 da reação. Porque, pensa bem, Noemi. Se vai ser eliminação, a gente vai tirar o bromo e o hidrogênio do carbono vizinho, tá? Do carbono vizinho. Só que como o bromo está no carbono número 2, ou eu vou ter que escolher, ou eu tiro o hidrogênio do carbono 1, ou eu vou tirar o hidrogênio do carbono 3. Eu tenho que escolher isso.
Então, deixa eu botar a canetinha aqui de novo. Botar a canetinha aqui. O bromo está ligado ao carbono número 2. Ou eu arranco o hidrogênio do carbono 1, ou eu tiro o hidrogênio do carbono 3. Vou ter que escolher qual é a melhor opção. Vamos ver. O carbono número 1 tem 3 átomos de hidrogênio. O carbono 3 tem 2 hidrogênios. Então, a gente vai tirar o bromo e hidrogênio do carbono 3, para seguir a regra de Sites-F. Quando a gente tirar, a dupla vai ficar mais centralizada, tá? Então, a dupla não vai ficar na extremidade, entre os carbonos 1 e 2. A dupla ligação vai ficar entre os carbonos 2 e 3. Então, o produto principal vai ser A e não B. O produto B é o majoritário? Não, não é. Vai ser o produto A. A primeira afirmativa é falsa. Os produtos A e B são trans e cis, respectivamente. Também é falso. Sabe por quê? O produto A, até que ele é trans, olha, porque tem um hidrogênio para baixo e tem um hidrogênio para cima. Eles só não escreveram aqui, mas tem um hidrogênio para baixo e tem um hidrogênio para cima. Então é trans. Mas o produto B nem tem isomeria geométrica, porque, ó, ligação dupla na extremidade, o carbono da extremidade tem 2 hidrogênios. A hidrogênio é igual a hidrogênio, não tem nem cis, nem trans. Portanto, o item 2 é falso. O composto de partida é um aleto orgânico que possui um centro assimétrico. Realmente, olha, é um aleto orgânico e o carbono 2 é um carbono assimétrico. Por quê? Porque o carbono 2 está ligado para 4 grupos diferentes. O que está ligado ao carbono 2? Hidrogênio, bromo, CH3 e aqui é CH2, CH2, CH3. Então, o terceiro item é verdadeiro. Quarto item. Os produtos A e B são isômeros de posição. Caraca! Aqui no produto A dupla está entre os carbonos 2 e 3. No produto B, está entre os carbonos 1 e 2. Então, eles são isômeros de posição. O subproduto dessa reação é o bromo, Br2. Não é. Quando eu tirar o bromo e o hidrogênio do carbono vizinho, vai formar HBr e não Br2. Portanto, o último item é falso. A sequência ficou falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso. Bacana? Beleza? Dá para sobreviver? Isabelle, show? Will, Dá sim, bacana, professor. legal. Maria Luísa, Naimi. Então, vamos avançar um pouquinho aqui. Nós vimos um caso de reação de adição. Vimos um caso de reação de eliminação. Vamos ver um caso agora de reação de oxidação. Mas primeiro eu preciso entender o que é esse negócio de oxidação e redução. Em geral, a oxidação é aumento do teor de oxigênio. Tá? E a redução é quando diminui o teor de oxigênio. Mas para fazer uma oxidação, pode ser de duas formas. Ou adição de oxigênio, ou também pode ser eliminação de hidrogênio. Vamos ver esses dois casos aqui. Primeiro caso de oxidação, adição de oxigênio. Essa primeira molécula é um aldeído, aldeído. E a fórmula é C2H4O. Então só tem um oxigênio. A gente vai adicionar um oxigênio aqui e vai formar um ácido carboxílico. E a fórmula vai ser C2H4O2. Perceba que antes tinha um oxigênio, agora tem 2. Então, adição de oxigênio é uma oxidação. Segundo caso, vai ser oxidação também, mas agora não vai ser adição de hidrogênio, vai ser eliminação do hidrogênio. Aqui nós temos um álcool, tá? O álcool tem a fórmula C3H8, H8O. Só que nós vamos eliminar 2 hidrogênios daqui, olha. Formou H2 e virou uma acetona. E tinha 8 átomos de hidrogênio, agora só tem 6. Então, é possível fazer oxidação de duas maneiras. Ou adiciona oxigênio, ou então elimina hidrogênio.
Beleza, professor, entendi. E quando é que é redução? Caraca, a redução é o contrário. Ou a gente elimina o oxigênio, ou a gente adiciona hidrogênio. Quais são as duas formas de fazer redução? Ou elimina o oxigênio, ou adiciona hidrogênio. Bora lá. Aqui tem um fenol e tem um oxigênio. A gente vai fazer reagir esse fenol com zinco e vai sair o oxigênio da fórmula. Então, foi uma redução, porque houve eliminação do oxigênio. E aqui do lado? Aqui nós temos uma acetona, que a gente vai adicionar 2 hidrogênios. A fórmula só tem 6 átomos de hidrogênio. Após a adição, vão ficar 8 hidrogênios. Então, foi uma redução. Recapitulando, quais são as duas formas de fazer oxidação? Ou adição de oxigênio, ou eliminação de hidrogênio. Quais são as duas formas de fazer redução? Ou, ao contrário, ou eliminação de oxigênio, ou adição de hidrogênio. Uma curiosidade é que sempre que tem oxidação, tem alguma outra espécie química sofrendo redução. Então, se tem redução, tem uma outra espécie química sofrendo oxidação. É sempre assim. Só que o que vale para a gente é olhar para a molécula orgânica. Aqui, nós temos o fenol, que é a molécula orgânica. O fenol vai perder o oxigênio. Então, o fenol vai sofrer uma redução. Só que o zinco, que ganha o oxigênio e forma o óxido de zinco, o zinco sofreu oxidação. Então, é sempre óxido-redução. Sempre que tiver uma espécie química sofrendo oxidação, vai ter outra espécie química sofrendo redução. Nunca tem só oxidação e nunca tem só redução. Bacana? Pensando assim, bora encarar uma parada aqui. Bora ver. Caraca, uma questão do Enem. Me deu até medinhos agora. Me deu até medinhos. Vamos ver. O elemento ferro é essencial em nossa alimentação, pois ajuda a prevenir doenças, como a anemia. Normalmente, na alimentação, é ingerido na forma de ferro 3+, sendo necessário o uso de agentes auxiliares de absorção, como ácido ascórbico, vitamina C, cuja reação pode ser representada pelo esquema reacional a seguir. Então, a gente tem aqui uma molécula, que é a vitamina C, também chamada de ácido ascórbico, que vai reagir com o íon ferro 3. Essa molécula sofreu alguma reação química e originou o ferro 2. Caraca! Essa molécula da vitamina C perdeu os hidrogênios, ó. Tá vendo aqui? A molécula tinha 2 hidrogênios aqui e agora não tem mais os hidrogênios. Então, houve saída do hidrogênio. E o ferro, que tinha carga 3+, reduziu para a carga 2+. Então, quer dizer que a vitamina C sofreu oxidação, enquanto que o ferro sofreu redução. Bacana? A reação do ácido ascórbico ocorre por meio de uma reação de... Cara, se você não lembrasse nada aqui, você não lembra o que é eliminação, não lembra o que é substituição, hidrogenação, você não lembra de nada. Mas você já Alternativa sacou... certa, letra C, de casa. Exatamente, Noemi. Você já sacou que só pode ser uma oxirredução. Porque sempre que tem uma oxidação, também tem que ter uma redução. Beleza? Tá de boa? Então, não esqueça. Na vida real, a vitamina C, ela pode ser oxidada e o ferro pode ser reduzido. E a gente absorve o ferro mais facilmente. Se você lembrar de comer, por exemplo, uma feijoada e comer também laranja, além do sabor harmonizar, o feijão contém ferro e a laranja contém vitamina C. Então, a vitamina C que vem da laranja, em contato com o ferro que vem do feijão, vai promover a redução do ferro 3 para ferro 2. E aí o seu organismo vai absorver o ferro
mais eficientemente. Então, é uma ótima opção misturar laranja na feijoada. Caraca, não esquece mais dessa aí. Bora Já avançar. comi isso, viu, professor? Ah, boa, boa. Deixa eu ver que horas são aqui. São 21h25. Faltam 5 minutos, mas a gente vai fechar esse raciocínio aqui rapidinho, tá? Olha só. Vamos falar muito rápido da oxidação de álcools. Primeiro, é a oxidação do metanol. Metanol é o menor álcool que tem. Para ter oxidação, tem que ter meio ácido e tem que ter o permanganato. Normalmente é permanganato de potássio. Toda vez que você for oxidar o metanol, vai formar gás carbônico, porque só tem um carbono mesmo. Se você adicionar oxigênio aqui, vai virar gás carbônico. Não tem para onde correr. Se você for oxidar qualquer outro álcool primário, aí vai ter também o ácido, vai ter o permanganato. Aí o álcool primário sofre uma primeira etapa de oxidação e origina um aldeído. Depois a oxidação continua até chegar a ácido carboxílico. Se você for oxidar um álcool secundário, caraca, aqui está até escrito álcool errado, olha. Álcool é assim, olha. Tem 2 letras O, aqui está 2 Cs. Loucura. Se você for oxidar um álcool secundário, a hidroxila está ligada a um carbono secundário. Também tem que ter ácido, também tem que ter o permanganato. Só que agora vai originar uma cetona. Não vai rolar oxidação. Por quê? Porque para oxidar, é necessário que tenha hidrogênio ligado ao carbono da hidroxila. Bora ver. No metanol tem? Tem hidrogênio. Então, o metanol oxida. No álcool primário, tem hidrogênio ligado ao carbono da hidroxila? Tem. Então, o álcool primário oxida. Como tem 2 hidrogênios, tem 2 etapas de oxidação. O álcool secundário tem hidrogênio ligado ao carbono da hidroxila? Tem. Só que só tem um hidrogênio. Então, só tem uma etapa de oxidação. No álcool terciário, tem algum hidrogênio ligado diretamente ao carbono da hidroxila? Não tem. Então, não tem como oxidar. E você vai responder no dia da prova que o álcool terciário não sofre oxidação porque não tem um ponto de ataque dessa oxidação. Porque não tem hidrogênio ligado a carbono da hidroxila. Fechou? Outra coisa para você lembrar. Álcool secundário forma cetona. Pô, meu irmão, eu não vou mais esquecer essa. Álcool secundário forma cetona. Repete comigo. Metanol, gás carbônico. Álcool primário, primeiro aldeído, depois ácido carboxílico. Álcool secundário forma cetona. E álcool terciário não rola oxidação. Caraca, dá para encarar essa parada? Vamos ver. Os produtos finais das oxidações do etanol, metanol e 2-propanol, com permanganato de potássio a quente em meio ácido, são, respectivamente, dica: etanol é álcool primário. Metanol, é só ele mesmo, é o menorzinho. E 2-propanol é álcool secundário. Qual a melhor alternativa, galera? Letra C de casa? Letra C. Na letra C está dizendo que vai formar ácido etanóico do etanol. Vai formar o gás carbônico, dióxido de carbono do metanol. E está falando outro ácido do 2-propanol. Mas o 2-propanol é um álcool secundário. Vai ter que formar uma cetona. Qual a melhor alternativa? D de Deus. Tá, mas fica ligado. Fica ligada. Aqui, etanol, letra A. Boa, Maria Luísa. Olha lá, Noemi. Tem quantos carbonos? 2. Então, não dá para formar o ácido MET. Tem que formar o ácido ET, porque continuou com 2 carbonos. Então, a melhor alternativa foi letra A, de aprovação. Amor. Show, A de amor né? também, viu, De amor professor? também, é.
Vocês lembram que quando eu vou mostrar um exercício, tem sempre um cérebrozinho aqui fazendo supino? Sim, Lembra disso? E se eu te mostrar lembro. um exercício de desafio? Caraca, moleque, o cérebro está se mexendo aqui, olha. Eu não acredito. Eu não acredito. Agora, não. Pera. Calma, que horas são? Caraca, meio de 9h30. 1 minuto só para fazer esse desafio aqui. Eu não vou resolver. Só vou deixar aqui para você, tá? A substância A pode sofrer reação química conforme tal. Tem a substância A sofrendo uma reação aqui, meio ácido, formando a substância C. Olha o que ele quer saber. A reação segue a regra de Markov-Nikov. Tem que dizer se está certo ou errado. O produto da reação é o propenal. Tem que ver se está certo ou errado. A substância C, que também é o produto aqui, é um hidroxipropanal. Tem que ver se está certo. O intermediário é um carbocátion. Fica ligado que aqui tem ácido. Caraca, essa questão dá para você fazer. Dá para você fazer em casa. Eu não vou fazer agora, não, mas dá para você fazer em casa, beleza? Tranquilo? Galera, só te mostrar aqui no finalzinho, depois dessa questão, tem um resumão de reações orgânicas e no final, como sempre, tem as referências bibliográficas.